Pessoal, podemos? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Essa expressão está no Atos dos Apóstolos, provavelmente dita por Paulo, em que ele fala: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele é Deus, nosso Pai. E nós, muitas vezes, como espíritas, nós pegamos o fluido cósmico universal e transformamos ele em substância. O fluido cósmico universal só é substância na fase final de coagulação. Porque, como diz André Luiz, ele é o hálito divino. Então, o verdadeiro fluido cósmico universal é o amor. Ele que é o fluido cósmico universal, o hálito divino. Por isso que ele é universal. Então nós vivemos num oceano de amor. Esse oceano de amor se manifesta na nossa vida como graça. Por isso que Paulo de Tarso falou tanto da graça. Porque a manifestação do fluido cósmico universal na nossa vida é graça. Quando o fluido cósmico universal começa a se concretizar, manifestar no nosso mundo, ele vira substância. E vai dar origem a todas as substâncias que nós temos. Mas é só na sua fase final de quebra de simetria. Então o fluido que nós vivemos, e é por isso que eu gosto muito desse slide aqui na piscina, nós vivemos assim. Então nada nos acontece sem passar por essa água. Essa água é o fluido cósmico universal, é o amor, é a onisciência divina. Tem um filósofo que eu gosto muito, ele usa uma expressão maravilhosa. Ele fala assim: Deus é oniabarcante. Eu adoro essa expressão. Ele abarca tudo, ele envolve tudo. Então não tem como. Eu só vou dar um tiro aqui em você, ó. Esse tiro vai passar para a água. Posso encostar um cano, a água entrou no cano. É por isso que eu brinco: não existe bala perdida, existe bala achada. Porque a lei que nos dirige, que é esse pensamento de amor do qual nós estamos mergulhados e nele vivemos, nos movemos e existimos, é o que rege todos os fenômenos. Nós somos um cardume dentro desse oceano. E o oceano é de amor. Então, para a gente estudar o princípio do amor, quer dizer, realmente o que é o amor? O que nós poderíamos dizer do amor? Então vamos ver, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Teilhard de Chardin: para constatar com segurança sua presença em nós, devemos pressupô-lo pelo menos de maneira incoativa em tudo que existe. E de fato, observando ao nosso redor a ascensão confluente das consciências, vemos que o amor está em toda parte. É o oceano. Todos os seres. Então quando a gente vê lá uma mãezinha de um bichinho cuidando do seu filhinho, ali está o princípio do amor. Quando você vê um passarinho lá buscando comida para dar para o filho, fala: de onde é que ele tirou isso? Ali está o princípio do amor. E ele vai reger tudo, vai estar presente em todos os seres, em todos os locais, em todos os momentos. Na hora que a gente vê a beleza da natureza, ali está o princípio do amor. Porque ele está em toda parte. É o verdadeiro fluido cósmico universal, o hálito divino. E nós estamos mergulhados neles. E ele se manifesta em nós pela graça. E é por isso que no Sermão da Montanha fala assim: e Deus que faz chover sobre justos e injustos, que faz o sol sobre os bons e maus. Esse sol não é o sol comum. A chuva não é a chuva comum. É o sol do amor, a chuva da graça,
que atinge tanto o justo como o injusto. A graça é de graça. Ela é nos dada por misericórdia divina. E nós estamos mergulhados nela. Isso aqui é de Ramatiz. Lembra quando eu falei do mundo intrínseco? Que o mundo intrínseco ele é perfeito, né? Que ele já está pronto dentro da nossa alma. Olha o que o Ramatiz diz. As suas leis não evoluem, porque são princípios definitivos e derivados das próprias leis que governam a vida espiritual, que também são fixas, como o próprio Deus, que não evolui, pois já contém em si mesmo o máximo de sabedoria, poder e vontade. Elas regulam a afinidade entre a substância, a coesão entre os astros e a afinidade entre os seres, pois derivam de uma só lei, que é a lei do amor de Deus, expressando-se por várias formas e planos da vida cósmica. Já está dentro de nós, é uma lei intrínseca. O que nós estamos tentando fazer é compreender essa lei para que a parte intrínseca, por ressonância, se manifeste na parte vibracional. É isso que nós tentamos. O processo todo nosso de autoconhecimento é exatamente para isso. E o verdadeiro autoconhecimento não é eu listar os meus defeitos como eu fosse um supermercado das lesões da alma. É descobrir o mundo intrínseco. E para descobrir o mundo intrínseco, a primeira condição é aceitar os meus defeitos como eles são e mergulhar neles. Porque a energia de ascensão está no defeito. Se eu desprezo, bloqueio, sublimo, fujo do defeito, você perdeu a maior oportunidade da sua vida. Nós hoje em dia estamos fazendo isso muito no movimento espírita, né? Criando o autoconhecimento do campo mental. Isso não vale nada, porque isso nada mais é do que eu sou e o que eu deveria ser. E eu crio a imagem do que eu deveria ser e fico perseguindo. Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso é a maior de todas as ilusões. Eu sou o que sou, como diz Paulo de Tarso, e a partir daí eu tenho o dever de me transformar. Mas sou o que sou. Eu não preciso criar isso aqui, porque isso aqui é uma criação mental. Eu não vou ser bom amanhã, eu vou ser bom hoje. E o que mais tem hoje em dia é isso. André Luiz tem uma frase espetacular que ele fala assim: hoje, infelizmente, o movimento evangélico no mundo está criando inúmeras crianças para o plano espiritual. Porque quando eu falar inferno, quando eu falar céu, quando eu crio todas essas visões errâneas, eu estou criando crianças que não têm a mínima noção do que significa o além-túmulo. E nós estamos criando isso no movimento espírita. Reformadores de mente. E a mente é sempre dual. O nosso esforço tem de ser de aceitação de si mesmo, para que a transformação possa ocorrer. Eu sou isso, não preciso criar o que você é amanhã, porque isso não passa de uma criação. Eu falo que o ego que você quer transformar é o mesmo ego que cria a ilusão do futuro. É igual quando as pessoas me dizem assim: ai meu Deus, que horror, olha o tamanho do defeito que eu tenho. Eu falo: quem falou isso? Quem falou isso foi o ego. É exatamente o que você quer transformar. Então ele não serve. É ele que falou isso. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é maravilhosa, que a multidão vira para Moisés e fala assim: Moisés, fala você conosco, porque se nós falarmos com Deus,
nós morremos. Isso é muito legal. Porque o ego, ao deixar-se penetrar pelo mundo intrínseco, ele morre. E só existe uma maneira de penetrar no mundo intrínseco, é mergulhar no nosso defeito. Porque a energia que foi desviada é a energia que deve ser transformada. De Emmanuel: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, aquela visão que nós falamos do holograma, não é que todos está dentro de nós, todo está dentro de nós, regido por uma lei única, que é o amor. Você entendeu agora, gente, por que a gente tem culpa? Porque todo movimento contrário ao amor cria uma dissonância. Você pode nem ligar, não tem jeito. É por isso que você pega lá o livro do Espírito, lá, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a gente acha que a consciência é essa mente que está aqui. Não, essa mente é dual. Essa mente é acusatória. Então a lei de Deus não pode estar escrita nela. Você já olhou como é que essa mente te critica? Você chega lá na frente do espelho: nossa, como é que você está feia? Se você faz alguma coisa, fala: nossa, como é que você fez isso? Isso é o demônio. E Jesus falou isso para a gente. Olha, vós sois filhos do demônio. Se vocês fossem filhos de Abraão, saberia que eu sou. E o que é o demônio? Adversário de Deus. Então, toda vez que eu faço um movimento contrário à lei divina, contrário ao oceano em que eu vivo, contrário ao amor, eu estou ouvindo o demônio, que é o ego. Mais cedo ou mais tarde, isso vai repercutir na nossa alma como culpa, dissonância, doença, enfermidade. É por isso que Jesus foi tão claro: nenhuma ovelha se perderá, porque essa não é a vontade do meu Pai. Por quê? Porque o amor é intrínseco em nós, não tem como. Você pode fazer o que você quiser, gastar o milênio que você quiser, pode fazer o que você quiser. Tem uma passagem interessante: as mães japonesas mais antigas, quando levavam seus filhos no parque, deixava as crianças no parque brincando e sentava e esperava. Não era igual a gente: menino, vamos embora. Não, mãe, sobe mais um brinquedo. Não, menino. A gente faz isso, né? As mães não. As mães japonesas sentavam e deixavam as crianças brincarem no parque. Aí lá pelas tantas, a criança vinha e falava: mãe, vamos embora. Aí ela ia embora. É exatamente isso que Deus faz conosco. Deixa a gente brincar nas nossas criações e ilusões mentais, nos nossos desejos, nas nossas fraquezas, até um dia que a gente fala assim: pai, vamos para casa. Esse é o dia do filho pródigo. O tempo que cada um vai ficar nas brincadeiras vai depender de cada um. E Mateus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas.
Agora, olha só que interessante. Aqui tem uma passagem que eu gosto muito. Todo o teu coração, ou seja, de tudo que está na nossa alma, de toda a nossa alma. Eu costumo dizer que a nossa alma é o conjunto de todas as personalidades que já tivemos. E eu não gosto dessa tradução de todo o teu pensamento. Eu gosto de uma tradução que fala de todo o teu entendimento. Eu gosto mais dela. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que que Jesus teve de falar, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Porque o único amor que a gente entende é o amor egóico, o amor a nós mesmos. Jesus poderia só falar assim, ama a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ama o próximo. Ia falar grego. Mestre, ama o próximo como? Como a ti mesmo, criatura. Porque nós não entendemos outra linguagem. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas a gente tem de amar a nós mesmos. Hoje em dia está muito em moda isso. Você já ama a criatura, por isso que você está do jeito que você está, porque você só ama você. Você só ama. Você não tem jeito de descobrir o amor interior seu se não doar. Amor só se descobre na relação. Seja ela qual for. Eu amo a minha plantinha, ótimo, começou Jesus, graças a Deus. Não gosto de gente não, mas gosto do meu cachorro, graças a Deus, au, começou alguma coisa. Porque o amor só existe na relação. Não tem outro jeito, só existe na relação. E é só relacionando com o outro que eu descubro em mim a fonte do amor. Fora disso, porque o egoísmo é amor. Você vê, tudo é amor, não tem jeito. O egoísmo é amor. Só que é só amor a mim mesmo. Por isso que está lá o livro do Espírito. É o pai de todos os vícios. Também, Emmanuel, a lei divina é uma só. Isto é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Entendeu o fluido cósmico universal agora? Entendeu que ele não é substância? Ele, se for considerado no nosso mundo, ele não é nada. Por isso que os espíritos chamam de fluido. Vocês nunca repararam o espírito, como é que é cheio de mocó? Criou a palavra fluido. Por quê? Porque a gente acha que sabe o que é fluido. Eu morro de raiva disso. O cara fala, porque o fluido? Eu falei, o que é fluido? O fluido. O que é? Os espíritos pegaram a expressão que a gente não sabe até hoje o que é. Que desgrama é essa de fluido? Por quê? Porque o fluido pode ser energia, o fluido pode ser partícula, ele pode ser onda, ele pode ser matéria, ele pode ser campo. Não sabemos o que é fluido, gente. A pessoa acha que é fluido, é uma fumacinha que sai. Eu morro com isso, eu morro. Primeira coisa que a pessoa chega no livro e fala, o que é fluido? Se ela respondeu, eu falo, cala a boca. Que é fluido? Você não sabe o que é fluido, criatura? A gente acha que sabe. Quando o desenho passa, desenha assim, a fumacinha saindo da mão. Como se energia fosse coisa. A gente fala assim, não é, gente? Na cabeça da gente não é coisa? Se eu falo energia, eu estou falando em quê? A gente fala, é porque a energia sai de mim. Sai como? Uai, se eu tenho lá energia, ela está em estado potencial. Coloquei em movimento, ela foi para energia cinética. Houve atrito, energia calorífica. Mas cadê o trenzinho que sai? E a gente vive falando nisso e achando que eu sei o que é fluido. Lógico que os espíritos foram inteligentes pra caramba, eu tinha de criar um termo. Naquela época, Maxiel falava fluido eletromagnético. Os espíritos falaram, vai nessa porcaria, mete aí, coloca aí.
Porque com isso aí não vou explicar tudo. Até esse povo estudar, eles vão ver que fluido pode ser partícula? Pode. Pode ser energia? Pode. Pode ser onda? Pode. Pode ser campo? Pode. Pode ser energia escura? Pode. Pode ser o que eu não sei? Certamente será. Entendeu? Aí os caras escrevem artigo que eu acho na internet. A energia escura, a matéria escura é o fluido cósmico universal. Seu, da sua mãe, da sua ignorância. Você entendeu? Nós não sabemos o que é fluido. Podemos falar o fluido, como matéria, ele é partícula. O fluido, como energia, é onda. O fluido, como manifestação, é campo. Ora, então quando eu faço lá uma constelação familiar, eu estou mexendo com fluido. Quando eu monto o set lá da apometria, estou mexendo com fluido, que eu estou instalando um campo. Entendido? Agora, em tudo eu posso dizer com absoluta certeza: tudo que eu faço, eu estou aplicando o amor. Porque o amor faz parte de tudo. E aí, para a gente não ter perigo, para a gente falar aquelas frases que a gente fala assim: ama você mesmo, porque senão você não ama o próximo. Está muito em voga isso hoje. Olha o que Emmanuel diz, que eu acho tão bacana isso aqui. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como uma necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Então, amor a nós mesmos é vigilância e oração. E contra o quê? Vigilância e observação contra o quê? Nós mesmos. É por isso que Jesus fala tão bem no Pai Nosso: Senhor, livra-nos da tentação. Não é a tentação que está externa, é a tentação que está em nós mesmos. O Chico tem um quadro que eu repito muito quando eu falo de tentação, que eu acho extraordinário. Ele fala assim: a tentação nasce da nossa intimidade. Se você quiser ter certeza disso, pega um prato de diamante e oferece para o cavalo, e depois oferece para o homem. E pega um prato de alfafa, oferece para o cavalo e oferece para o homem. Então a tentação é intrínseca. Então o verdadeiro Pai Nosso é: Pai Nosso, né? Livrai-nos da tentação de nós mesmos, Senhor. Porque ela está em nós. Ela está dentro do nosso campo vibracional. Tudo bem? Podemos continuar? Então, se nós vamos continuar falando do amor, agora eu queria falar assim: o que o amor não é. A gente até fala assim, a gente pega as notícias do jornal e assim: matou por amor. É ruim, né? Matou por amor. Então, o que o amor não é? Então vamos lá para a Krishnamurti agora. Krishnamurti é muito bom para ensinar sobre isso. A pergunta é: o que é o amor? E ele responde: esta palavra está tão carregada e corrompida que quase não tenho vontade de empregá-la. Todo mundo fala de amor,
toda revista e jornal e todo missionário religioso discorre interminavelmente sobre o amor. E é algo que nós nem sabemos o que é igual o fluxo. Nem sabemos o que é. E no entanto a gente escreve, fala. Olha eu aqui falando sobre amor. E é a palavra que a gente usa para tudo. Aí o Krishnamurti continua. Ama a minha pátria, ame o meu rei, ama um certo livro, ama aquela montanha, ama o prazer, amo minha esposa, ama a Deus. O amor é uma ideia? Se é, pode então ser cultivado, nutrido, conservado com carinho, moldado, torcido de todas as maneiras possíveis? O amor é uma ideia. Gente, eu queria tanto que a gente entendesse isso. Você não pode ter amor, entende isso? A única coisa que você pode é manifestar o amor. E o amor é um dom perfeito de Deus que você manifesta. Você não tem, você não desenvolve, você não cultiva. Você vai cultivar valores. Você vai cultivar benevolência. Você vai cultivar generosidade. Você não cultiva amor. Amor não é uma ideia, é um estado. É por isso que quando falou para Jesus, bom mestre, ele falou, bom só o Pai. Porque bondade é a expressão do amor. E o amor você manifesta, você não tem. Não cultiva. Você se prepara para conseguir chegar ao momento e manifestá-lo. Mas ele não é uma ideia, ele não é um cultivo. Não tem como você encontrá-lo e plantar na sua horta. Seria a mesma coisa que você falar assim, gente, prende o ar aí que eu vou respirar. Você imagina? Você telefonando para sua mãe, para suas amigas, já prendeu o ar que você vai respirar amanhã? Não. O ar está em todo lugar que você vai aqui. Você não é dona dele. Você apenas sorve, manifesta, nutre e manda ele embora. Amor é sempre passagem. E para manifestá-lo, você sempre tem de estar no estado de ressonância com o divino. Por isso que em hora nenhuma ele pode ser uma ideia. Continuando com o Krishnamurti. Incapazes que somos de compreender essa coisa humana chamada amor, fugimos para abstrações. O amor pode ser a solução final de todas as dificuldades, problemas e aflições humanas. Assim como iremos descobrir o que é o amor, pela simples definição, a igreja o tem definido de uma maneira, a sociedade de outra, e há também desvios e perversões de todas as espécies. Como esse aqui, matou por amor. Pode o amor ser dividido em sagrado e profano?
humano e divino, ou só há o amor? O amor é para um só ou é para muitos? Se digo amo-te, isso exclui amor a outro? O amor é pessoal ou impessoal? Moral ou imoral? Familiar ou não familiar? Se amais a humanidade, podeis amar o indivíduo? O amor é sentimento? O amor é emoção? É, gente? E no entanto a gente vive falando isso, que o amor é sentimento. E no entanto, quer ver? Não vai dar tempo de eu mostrar aqui, eu vou lá, tá? Vocês desculpem aí, falou? Porque a gente lê isso aqui todo dia. No culto do Evangelho no Lar. Quer ver? Olha quantos slides aí que nós vamos falar, tá? Vai anotando aí, até 4 horas a gente chega lá. Olha aqui. Vai me dizer que a gente não lê isso todo dia no culto do Evangelho lá. Abre o Evangelho, caiu de novo aquela lição. Essa em culto lá é a primeira coisa que eu falo, né, gente? Reúne assim, abre o Evangelho, de novo. Aí, tá lá, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A gente lê isso aqui todo dia. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, igual o Krishnamurti está falando, mas esse sol interior. Por isso Jesus fala, Deus faz o sol cair sobre bons e maus. Por que um sol? E por que é interior? Porque pertence ao mundo intrínseco. Que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então fazer um processo de autoconhecimento é buscar a revelação. E a gente lê todo dia isso. Isso é a evolução do amor. Já que não vai dar para chegar lá, eu fiz um resumo. Aí tá. O amor não é sentimento, ele não é emoção, ele não é sensação. E o pior, o amor não é contrário do ódio. Isso me dá ódio quando falo. Amor não é contrário do ódio. Porque o amor não tem contrário. Porque se o amor é divino, se o amor está em tudo, não tem contrário. Eu posso falar que o amor é o contrário da paixão. O amor é o contrário da indiferença, como eu vou citar aqui. Mas o amor não é contrário do ódio, criatura. O amor não tem contrário. Outra coisa importantíssima, o amor não é causal. Não obedece à lei de causa e efeito. Você não ama porque o dia que você perguntar para alguém e falar assim, meu bem, você me ama, por quê? Ele respondeu, não te ama, larga ele. Você não ama ninguém por porquê, porque o dia que você amar por porquê, você não ama. Você já me deu uma pergunta, por que você ama seu filho? Tem porquê? Você não sabe explicar, não tem porquê, o amor é causal. Eu não amo por uma razão. Eu amo porque ele é bonzinho, porque ele é legal. É igual eu brinco. Quando os pacientes chegam no meu consultório e perguntam assim, como é que é o seu relacionamento? Como é que é você com o seu marido? Se ela responde assim, meu marido é muito bom, foi-se. Falei, ixi, o trem tá doido. Meu marido é uma pessoa muito boa. Gosto muito dele, ele cuida muito bem de mim. Acabou, morreu. Aí tem outro que chega assim, como é que é a sua relação com o seu marido? Ah, doutor, é altos e baixos, tapas e beijos. Ah, essa é uma relação real. Tem dia que dá vontade de matar. Tem dia que ele é meu anjo. Isso. Porque o amor não tem causa. Você não ama por um motivo. Ele é acausal. Ele não é sentimento. Ele não é sensação.
Então, quando você vai ter sexo, você não está fazendo amor. Vai fazer, vamos fazer amor? Não. Vamos experimentar a primeira sensação do amor. Porque o sexo, o que é? A primeira sensação do amor. Aí sim. Então esse amor está por toda parte, é por isso que a gente não vê ainda, porque a gente bloqueia todo esse fluxo, toda essa manifestação com a nossa mente. Certinho? Ainda tem tempo ou acabou? Acabou. Tá vendo? Os outros slides nós vamos passar no seminário 2. Mas deixa eu terminar um negócio aqui que eu gostaria muito de falar para vocês. Posso terminar? Pessoal, olha aqui. Quando a gente olha para toda a complexidade que é o universo, a gente se sente tão pequeno. E a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para fazer tudo isso? E se nós pegarmos o Alcoólatras Anônimos, ele tem uma coisa bacana que é 12 passos. Então, certa vez na Regeneração, nós tínhamos um grupo de Alcoólatras Anônimos. E eu ia muito nas reuniões assistir. E aí, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente fala, meu Deus, quais são os passos que eu tenho de dar? O caminho é imenso, a evolução é imensa. Mas e se a gente pegasse um atalho para que eu fosse seguro para poder descobrir os passos? Eu falo, então, se você quer descobrir a presença divina em ti, tem 20 passos. Só 20 passos. Dê 20 passos. Ai, meu Deus, só 20? Só 20. Os 10 primeiros passos são os 10 mandamentos. Depois, os 9 passos seguintes são as bem-aventuranças. E o 20º é isso que a Beatriz abriu o nosso trabalho hoje. Espírita, amai-vos, eis o segundo ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Esses são os 20 passos. Eu tive a felicidade de ir em Cafarnaum, onde Jesus fez o Sermão da Montanha. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. E eu queria terminar nosso bate-papo aqui, recordando coisas do Sermão da Montanha. O monte do Sermão da Montanha, ele é baixinho, ao lado do Tiberíades. Humberto de Campos diz que estava assim, quase um crepúsculo, com aquela brisa fina, banhando aquele final de tarde, quando seres dos mais diferentes lugares, vindo da Idumeia, de Cesareia, de Jerusalém, seres com marcas profundas no corpo, velhos trêmulos, mães, crianças, leprosos, gente de todas as estirpes, se aglomerou em torno do monte e sentou na relva, naquela tarde simples. Jesus então chegou com seus discípulos e sentou numa pedra e começou a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós, quando sofrerem perseguição por amor à justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós, por meu respeito. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa. Pois assim também fizeram com os profetas que existiram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder a sua força, com que se há de salgar? Para nada mais serve do que ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade situada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo da terra, mas sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos aqueles que estão na casa. Por isso, brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Muito obrigado a todos. Nós passaremos agora para o segundo momento, com o início da interlocução entre Sérgio Vêncio, Milton Moura e Eliara com o palestrante. Vamos começar aqui pelo Sérgio, com a palavra o Sérgio. Maurício, obrigado pela presença, muita coisa interessante que você trouxe, conceitos muito autênticos e diferentes. Na sua opinião, quer dizer, a gente conseguir manifestar esse amor intrínseco, né? É essa tentativa de reforma íntima. Você, nesses anos de estrada, e a gente falando aqui do trabalho espírita, da mediunidade, o que você daria de dica desse caminho aí, se é que existe alguma, para alcançar isso? Eu falo assim que quem ama não sabe que ama. Então, quem é humilde não sabe que é humilde. São Francisco não sabia que era humilde, o Chico não sabia que era humilde. Então só existe uma maneira, é a gente criar estados de valores, para que, quem sabe, um dia, aquele mundo intrínseco se manifeste. Nós temos exemplos extraordinários na história sobre o mundo intrínseco se manifestando. Paulo de Tarso, no momento que estava no maior momento de perseguição e ódio, nesse momento o mundo intrínseco se manifestou nele. Porque Deus faz chover sobre justos e injustos, faz levantar o sol sobre bons e maus. E naquele momento que Paulo sentiu o mundo intrínseco, ele viu Cristo. O mesmo aconteceu com Madalena. O mesmo aconteceu com Ananias. Ananias chegou perto da cruz e olhou para Jesus, pronto. Quer ver outro exemplo extraordinário de manifestação de uma hora para outra? O bom ladrão, que a gente conhece como bom ladrão, vira para o Cristo e fala: Senhor, não esquece de mim não, foi meu filho, que bacana, você entrou no seu mundo íntimo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque o mundo intrínseco não é amanhã, é hoje. Então eu falo que o maior erro de tradução que existe na história é aquela tradução do Salmo, que fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que faltará, amigo? Nada me falta. Pastorino, quando estuda isso, é espetacular. A tradução está errada. Não é nada me faltará, é nada me falta, é hoje. Assim como fala assim, Jesus nos ensinou que o novo mandamento vos dou, que ame como eu vos amo, não é como eu vos amei, não é passado. É por isso que o Salmo, que fala sobre a criação, ele fala assim: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Porque sempre é o agora. Então sou da opinião que a gente tem que fazer aquilo que nos ensina como valores. Valores você pode cultivar. Benemerência você pode cultivar. Mas você não faz caridade, criatura. Caridade é o amor.
É por isso que Jesus deu como exemplo de caridade a mulher que colocava o dinheiro lá no gasofilácio. Ou seja, você dá da sua necessidade. Então você só faz caridade quando você dá da sua necessidade. Então é isso que faz a gente fazer caridade. O resto é benemerência. Benemerência. Olha aqui, o Emmanuel diz que o centro espírita é a escola da alma ensinando a viver. E nós vimos aqui o trabalho de assistência que vocês estão desenvolvendo. 2.000 famílias que são reunidas, há pessoas que são reunidas. É isso. Vai fazendo. E quem sabe, eu sou dessa opinião, Sérgio, que um dia, de tanto fazer, de tanto habituar a cultivar valores, um dia a gente cria uma ressonância e um pouco de fermento leva da massa toda. Esse dia vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Porque é o dia que a gente encontra o amor. Até lá, vamos fazendo. Eu gosto muito daquela expressão que Paulo e João estão subindo para o templo, aí um aleijado de nascença vira assim e fala assim, pede uma grana. Pô, Paulo, João e Pedro não tinham dinheiro nenhum. Aí fala, meu amigo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isso eu te dou. É assim o lema da minha vida. O que eu tenho, eu te dou. E assim, um dia, quem sabe, um faz assim e manifesta. Ou não, melhor não. Alô, bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luiz, Eliara, Maurício. Obrigado pelo banquete de informações que você trouxe aqui. E é sempre muito bom a gente ter acesso a essas informações. E eu acho que nós temos bastante para conversar e pouco tempo para conversar. Porque eu acho que tem uma ressonância entre aquilo que nós estudamos, né? A linguagem que a gente escolheu para conversar sobre tudo isso, eu particularmente, foi a linguagem científica. E como que a ciência tem se aproximado cada vez mais de todos esses conceitos milenares que já estão aí há muito tempo, né? Diante disso, eu vou só escolher um tópico, porque poderia escolher vários outros tópicos dentro da física quântica, dentro dessa manifestação da unidade em relação à nossa diversidade. E nessa unidade o amor faz parte, envolvendo a tudo e a todos, né? Você citou aqui vários exemplos da fenda dupla, não citou o nome, mas falou do emaranhamento quântico, mas que está traduzido ali a comunicação não local, que a física fala disso tudo. E como que nós temos evoluído ao longo desses séculos na expressão da nossa compreensão? Nós chegamos nessa formação biológica trazendo cerca de 100 bilhões de neurônios, onde cada neurônio é capaz de fazer 5.000 novas conexões. E a gente expressa o nosso pensamento através dessas conexões. Trazemos do sutil para o manifesto através do cérebro, né? Então nós temos a linguagem do cérebro, é o pensamento. Só que não é a única linguagem que nós temos. Nós temos a linguagem do nosso corpo. E a linguagem do nosso corpo é o sentimento, é a emoção, né? E são tantas as elevadas emoções que nós temos que começar a conquistar essas redes de conexões para que a gente possa realmente compreender os nossos defeitos, mergulhar nos nossos defeitos, mergulhar no nosso corpo, mergulhar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Nós temos um blá 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 muito grande no nosso cérebro, de cerca de 60.000 a 70.000 pensamentos no único dia. E 90% daquilo que a gente pensa é o que eu pensei no dia anterior. A gente traz o passado para o presente sempre. É o karma. Se a gente faz sempre da mesma maneira, pensa sempre da mesma maneira, age sempre da mesma maneira, sente sempre da mesma maneira, mas no meu íntimo eu espero alguma coisa diferente acontecer,
Einstein chamava isso de insanidade, né? Então, que a gente possa realmente começar a compreender tudo que a ciência tem trago para a gente, para que a gente possa expandir a nossa compreensão, viver de uma forma mais plena, buscando a nossa transformação pessoal. E eu sempre falo para aquelas pessoas que estão acostumadas a ouvir que nós temos que nos apaixonar pela nossa transformação, senão a mágica não acontece. Nós ainda vamos continuarmos achando que nós somos vítimas daquilo que nos acontece. Não, como o Maurício falou no início, nós temos participação ativa. O universo é coparticipativo. Nossa consciência, a realidade pessoal é a nossa personalidade que forma. E o que é personalidade, senão o conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos e ações? É isso. E à medida que a gente vai evoluindo, e aí que eu quero chegar, a gente compreende, através da nossa mente que nós temos, do nosso corpo mental, que a função dele é dar significado às coisas. A gente vai querendo compreender isso. E à medida que a gente vê o amor evoluindo, a gente tem uma compreensão diferente. Aí você já citou aqui várias vezes isso, a confusão que se faz desses termos, confunde amor romântico com o que é o amor realmente, né? E aí dá todas essas confusões. Então, Maurício, olha, queria agradecer a sua participação, de trazer esse tema. Eu acho que vai despertar a doidura em muita gente, vai colocar pontos de interrogações onde não havia, e que essa onda se expanda e que as pessoas busquem essas informações, esses conhecimentos para si mesmo, e que possa realmente se apaixonar pela sua transformação. Obrigado a todos, Eliara, pelo convite, obrigado a vocês por estarem aqui. Maurício, sucesso aí na sua jornada. Muito obrigado. Agradecido. Olha, se nós pegarmos a história humana, nós vamos ver que a filosofia regeu alguns séculos, e principalmente na Grécia Antiga. Depois, a filosofia virou patrimônio da humanidade. Depois, em determinado momento, a religião permaneceu no mundo como um grande orientador. Se a gente queria saber alguma coisa, perguntava para o padre, mais tarde para o pastor. Depois veio a arte, principalmente na época da Renascença. A arte nos banhou. E a gente tem de lembrar de uma coisa impressionante. A gente, quando visita os grandes templos do passado, vai nas grandes igrejas e vê lá um monte de arte, porque naquela época ninguém tinha acesso ao Evangelho do Cristo. Os pintores fizeram o quê? Pintaram toda a arte sacra para mostrar pela pintura a Bíblia, porque a Bíblia era proibida, a missa era em latim. Olha o nosso orgulho onde chegou. E por que influenciavam tanto? Porque o padre falava assim, olha, lá na Bíblia está escrito isso. Nossa, na Bíblia está escrito isso. Só em 1500, só com o trabalho magnífico de Lutero, de Wycliffe, é que a Bíblia vai chegar na nossa mão, porque nem isso a gente tinha. Paulo passava o dia mandando copiar o Evangelho do Cristo, e no entanto, mais tarde, ela ficou aprisionada. Aí surgiu a arte, e passou pela arte. O nosso século hoje, o século XX, passou pela ciência. E eu costumo dizer o seguinte, que a doutrina espírita, naquele ensinamento que a Beatriz falou aqui, espírita, amai-vos. Isso é muito difícil. E amar espírita, então, é pior ainda. É dificílimo. Agora, instruir é fácil. É igual brinco, instruir é babo. E hoje, no século XX, nós passamos pela ciência. Então é verdade aquilo que o cientista fala. E o século XXI, nós chegamos na síntese. Eu costumo dizer que o século XXI é o século da síntese. Eu falo que nós precisamos ser construtores de praça, não é mais construtores de caminhos.
Por isso que uma casa como essa, a comunidade de Ramatiz, que o Ramatiz já nasceu universalista, é fundamental. Hoje nós precisamos da síntese. É como diz Emmanuel, no livro Emmanuel, em 1933, marcha-se para a síntese. Então hoje em dia, quando me perguntam, Maurício, você é o quê? Cientista. Qual a sua religião? Cientista. Eu busco a síntese. Ah, de que jeito que você busca a síntese? Do jeito mauricístico. Não tem outro jeito para buscar. Entendido? Então nós precisamos abrir para isso. Porque a gente vai entender melhor, para que a gente possa fazer esse momento de... Eu tenho um amigo que tem uma expressão muito bacana. Ele fala assim, tende a amolecer o borrachudo. O borrachudo é o coração. Então quem sabe, né? A gente consegue. Bom, então, deixa eu agradecer pelo seu jeito mauricístico de transmitir para nós aqui tanta confusão, tanta provocação, tanto estímulo. Acho que talvez estímulo traduza melhor um pouquinho do que eu estou falando. E aí, para pensar um tópico, para trazer assim para uma concretização desse meu agradecimento, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer por você ajudar a gente hoje com um impulso a mais para conseguirmos tirar o amor do campo dos sentimentos, né? Porque isso ainda é mesmo uma grande confusão para nós. Quando você coloca isso de uma forma tão clara, tão concreta, talvez fosse uma palavra que pudesse traduzir o que eu quero aqui, isso facilita mesmo esse processo. Entender que amor só existe na relação é fundamental e que ele não é um sentimento de base, né? Ele não depende. Esses conceitos eles precisam clarear para nós para que a gente entenda o que nós estamos buscando trazer desse mundo intrínseco para fora. Então, isso que nós estamos buscando, acho que o Maurício conseguiu traduzir bem, que não está também no campo dos sentimentos, que muitas vezes é onde a gente o busca e acaba buscando de uma forma equivocada, né? O Milton pontuou muito sobre linguagem. Linguagem mesmo é uma das ferramentas que nós temos. E achei muito propício o que você colocou no começo, que a gente, nesses processos de expressão, do grande até a nossa manifestação, a gente vai mesmo fazendo mutilações, isso é inevitável. Então, as nossas confusões, muitas vezes, são frutos de mutilações. Feito esse agradecimento, quero ir para um pontinho ali onde eu fiquei mesmo com uma dúvida bem presente. Quando você falava e fez um paralelo, que eu achei muito interessante, do amor como uma espécie de lei de atração, né? Colocando a lei do amor é a lei única, mas fez um paralelo com uma lei de atração, colocou entre os mundos, a gente compararia a lei de gravidade, entre seres humanos poderíamos comparar ao afeto, né? E logo depois disso, você citou uma energia escura e falou que talvez fosse um complemento da gravidade, e eu fiquei um pouco confusa, não entendi bem isso aí. Em seguida, você pontuou sobre os campos e as constelações familiares, como um exemplo da manifestação do campo, e colocou como ponto forte, dentro dos campos, aqueles que emergem, o ponto que é rejeitado. Eu fiquei com a sensação de que havia uma certa correlação entre isso que você chamou de energia escura e a força, né, que o elemento rejeitado tem dentro de um campo, como sendo o ponto que necessita da cura. Acho que por aí. Só olha que interessante. Até 1950, nós achávamos que o nosso universo era a Via Láctea. Hoje, a ciência consegue ver um universo de 13,7 bilhões de anos-luz, com mais ou menos um diâmetro de 94 a 100 bilhões de anos-luz. Então, consequentemente, nós começamos a ter uma noção de universo extraordinária. Hoje se calcula que deve existir
entre 200 a 500 bilhões de estrelas numa galáxia. Então você imagina o que é esse universo hoje. Hoje se pensa que não existe o universo, existe múltiplo universo. Meta-universo, como eu gosto de falar. E alguns cientistas fizeram um cálculo, se eu não repetir nenhum universo, quantos universos eu poderia ter de multi-universo? O número é uma loucura. É 10 elevado a 500. Só para você ter ideia do número, alguns cientistas acham que no nosso universo tem de 10 elevado a 90 átomos. E é 10 elevado a 500. Cara, olha que dimensão que nós estamos. Aí, a visão que se tinha por volta de 1950 era que o universo era estático. Quando surgiu a teoria do Big Bang, que ela não chama Big Bang, chama teoria do átomo primordial, quem bolou foi um monge augustiniano. Aí o Fred Hoyle, que era um cara inteligente pra caramba, mas gozador, inquieto pra caramba, ele foi lá e pôs um apelido. Essa teoria está parecendo um Big Bang. E pegou o nome. E aí, quando fez o Big Bang, o Einstein, quando escreveu a teoria da relatividade, ele escreveu 2 momentos. Em 1905 ele escreve a teoria da relatividade específica. Em 1905 ele escreveu 3 artigos que mudou a ciência toda. É o Annus Mirabilis do Einstein. Em 1915 ele escreve a teoria da relatividade geral. E aí, a teoria que existia é que tinha de ter um universo fixo. O Einstein foi lá, na hora que ele viu, o universo dele mexia, movia, consequentemente evoluía. Ele pegou e criou uma constante, chamada constante cosmológica. Uma força que equilibrava a força de gravidade, para que o universo ficasse quietinho. Quando deu mais ou menos pelos volta dos anos 30, Hubble descobriu que o universo estava se expandindo. E o Einstein falou assim: nossa, vou morrer da minha vida, foi essa constante cosmológica. E aí, se pensava que todo o universo era formado apenas dos átomos da tabela periódica. Esses que a gente conhece. E teve um cara que por volta dos anos 30, ele começou a fazer um cálculo e falou assim: gente, está faltando matéria. Porque eu olhei umas galáxias distantes, vi um efeito de lente, e nós temos muito mais matéria no universo do que esses 4%. Então, o cara é maluco. Aí jogou o artigo que ele escreveu, debaixo do tapete lá, cara burro. Passou um tempo, eles mandaram um satélite para fora, que mediu a irradiação cósmica de fundo, que é a radiação que foi originada do Big Bang. E a partir daí se descobriu que o universo só tem 4% de todos os átomos. Tudo que a gente pensou que era formado era 4% hoje. E descobriu 2 outros enigmas. Uma matéria escura, que é em torno de 23%, e a energia escura, de 73%. Por que é escura? Porque ela não irradia luz, então não se sabe o que ela é. Essa matéria está sendo descoberta, está sendo discutida agora. Lá no acelerador de partículas que nós vimos lá nascer o Bose de Higgs, quem sabe não vai nascer a partícula que está na matéria escura. Mas a energia escura é o que expande o universo. Se ela expande o universo, e o universo está acelerado, porque está se expandindo aceleradamente, então ela é exatamente a constante cosmológica do Einstein. E ela é exatamente a força contrária à atração da gravidade. E hoje não se sabe de que diabo é feita essa energia escura. A matéria escura, quem sabe, começa agora a discutir algumas partículas, algumas possibilidades. Mas nós não sabemos. Então tudo que a ciência tinha estudado até hoje, representa hoje 4%. E a energia escura é exatamente isso. Quando nós fazemos, e essa energia escura forma o nosso organismo, está claro, gente? Nós estamos rodeados de matéria e energia escura. A matéria escura entra no nosso corpo. Não manda ela para fora, não, na hora que você der passo, porque senão a pessoa desmonta.
Não é escura no sentido de involuída, não. É escura porque não reflete a luz. Ok? Ela compõe a gente. Você é composto de 4% de átomo, 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Sem contar as energias psíquicas. Transformado. Entendido então? Então o que acontece? Todos nós somos formados desse material. E esse material, provavelmente, a energia seja responsável pela expansão, que é aquilo que eu falei da matéria. E quando eu monto um campo, o campo há uma manifestação. Então, a primeira pessoa a descobrir um campo, além do campo físico, foi o Sheldrake, que descobriu o campo morfogenético, que estaria ligando os animais, as plantas, etc. Aí o Bert Hellinger foi lá e descobriu o campo familiar. Na apometria, nós descobrimos o campo psíquico. O que a gente faz na apometria? Campo psíquico. Nós descobrimos o campo psíquico. Agora nós podemos descobrir o campo arquetípico, o campo de grupo. Por isso você pode fazer constelação familiar para a empresa, para a sua casa, para o centro, para o seu corpo. Pode fazer para tudo. Entendido? Tudo bem, não, Eu queria aproveitar esse raciocínio do Maurício e com esse raciocínio a gente chega na unidade que envolve e conecta tudo. Se tem uma coisa que a gente pode eleger que conecta a tudo e a todos, foi o que equivocadamente nós aprendemos lá nos bancos escolares, de que nos separa. Isso chama-se espaço. O espaço lá atrás a gente aprendeu como que algo que separa eu de vocês. Se a gente pegar o átomo mais simples que nós temos no universo, que é o hidrogênio, que só tem um próton e um elétron, e trouxermos este átomo para umas dimensões macroscópicas, o núcleo deste átomo, que é o próton, está no centro do estádio Serra Dourada. E o elétron vai estar lá na última arquibancada do estádio. Pergunto a vocês, o que existe entre o núcleo e o elétron? Espaço. E esse espaço, a compreensão que a ciência vem tendo deste espaço, vem evoluindo a cada dia. E esse espaço, na verdade, não é o que separa essas duas partículas, mas, na verdade, é o que conecta e o que dá forma a este hidrogênio, que é a substância mais simples. O espaço que conecta estes elementos é que ele é rico de todas essas substâncias que estão sendo descobertas a partir de agora. Porque se nós pegarmos o nosso corpo biológico e tirar todo o espaço que existe entre a matéria que dele contém, sobra numa cabecinha de alfinete. O resto é tudo espaço. O espaço que permeia as minhas células, o meu organismo, a minha biologia, os meus órgãos, a minha bioquímica, tudo é o mesmo espaço que permeia as células e o organismo de vocês. Então, num estado fundamental, todos nós somos conectados. O problema é que na percepção do dia a dia, nós nos enxergamos separados. Nós não enxergamos esta conexão. E quanto mais a gente se aproximar desse espaço que conecta tudo e a todos, a gente vai poder tirar todas as potencialidades que existem dentro dessa diversidade de ondas de possibilidades e chegar perto de uma sociedade um pouquinho melhor, né? É isso. Pessoal, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, tem uma parte final que fala o seguinte: do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Diante da ciência moderna, nós podemos fazer assim: do átomo ao espaço-tempo, que também começou por ser espaço-tempo. Porque o espaço-tempo hoje, ele é um ser dentro do processo evolutivo. Hoje começa a se discutir que o espaço não é contínuo, ele é formado de partículas. E começa a discutir que o tempo também não é contínuo, é formado de partícula.
E tem uns cientistas que estão colocando o nome da partícula de Cronos, o deus lá do tempo. Então, se você correlaciona com Cronos, você tem tempo. Se você não interage com Cronos, você não tem tempo. Aí nós vamos começar a entender as profecias. E nós vamos começar a entender que esse espaço, que é o que nos conecta, ele é formado de poros. O universo inteiro tem poros igual ao nosso corpo. Olha se vocês acham um pedacinho da pele de vocês que não tem poro. Dá uma olhada. Esse poros do universo inteiro e do espaço inteiro é o que se chama hoje de vácuo quântico. E é desse poro que nascem as partículas virtuais, que existem por 0 alguma coisa infinito segundo, e que é dessas partículas que no momento que é uma quebra de simetria, pula uma para a realidade e torna o nosso universo. Então, num espaço diminuto de 1 centímetro cúbico, nós temos mais energia que o universo inteiro. Então, você imagina que poder de criação nós não estamos envolvidos. Eu quero agradecer a todos, inclusive aqui os nossos amigos da mesa, por essa manhã tão agradável que nós passamos juntos. E quero que vocês pensem muito. Uma vez eu estava num seminário em Franca, quando eu acabei de falar, a senhora falou assim: doutor Maurício, o senhor é duro demais, minha cabeça está cheia de calo. Aí eu falei assim: não, minha filha, eu sou igual o Belchior, eu quero que meu canto torto feito faca corte a carne de vocês. É isso aí.